Sejam todos bem-vindos ao webinar 7 ingredientes indispensáveis para o sucesso na automação de processos de negócio. Eu sou Tobias Schroeder, gestor de produto e mercado da Soft Expert. O webinar de hoje será apresentado por Marcelo Becker. Marcelo é analista de marketing de produto da Soft Expert, com mais de 17 anos de experiência na indústria de TI, atuando com consultoria, vendas técnicas e implementação de soluções para a gestão da excelência. Eu desejo a todos um ótimo webinar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Soft Expert. Meu nome é Marcelo Becker, eu sou analista de produto e mercado da solução Soft Expert BPM. O evento de hoje trata de um tema que tem despertado muito interesse no mercado, que é a automação de processos de negócio. Então, quando a gente pensa em automatizar um processo de negócio, quais são os fatores que precisam ser considerados? Quais são os ingredientes para o sucesso? A nossa proposta é apresentar alguns pontos que são importantes quando se trata da automação de processos, quando se trata da escolha de uma plataforma, e apresentar esses ingredientes ou esses fatores para que a iniciativa seja bem sucedida, ok? Não se preocupem em tomar notas, eu sugiro que se concentre na apresentação. Esse material ele será compartilhado e depois poderá ser utilizado como uma fonte de consulta. Bem, pessoal, essa é a agenda que irá guiar a apresentação de hoje. Então aqui eu apresento os principais tópicos que serão tratados. Vamos começar falando um pouco sobre a Soft Expert, sobre a experiência da empresa quando o tema é gestão de processos, automação de processos. Vamos falar sobre os desafios que as organizações enfrentam atualmente e qual a relação com os processos de negócio. Vamos definir o conceito do processo de negócio, para que todos tenham o mesmo entendimento. Também vamos discutir um pouco sobre as principais dificuldades que as empresas enfrentam quando são movidas por processos manuais. Nós vamos apresentar situações em que a automação de processos é recomendada e quando ela não é recomendada. Vamos apresentar os 7 ingredientes que são fundamentais para o sucesso das iniciativas de automação. E fechando o evento, vamos mostrar como a Soft Expert vem ajudando as empresas a superar os desafios que envolvem a automação de processos. Então, quem é a Soft Expert? Talvez nem todos conheçam, mas a Soft Expert é uma empresa brasileira e é uma empresa que está no mercado há mais de 20 anos. O foco da empresa sempre foi o fornecimento de soluções em software para excelência em gestão. E quando a gente fala em excelência em gestão, é impossível não lembrar dos processos. Afinal, eles são a base para que qualquer organização possa evoluir em sua gestão, se tornando mais madura e mais competitiva. Hoje são mais de 2.000 clientes e 300 mil usuários no mundo todo, que são atendidos de forma direta por uma das unidades da empresa ou através da rede de parceiros presente em mais de 30 países. E além da solução, a Soft Expert trabalha com consultoria, com serviços de consultoria. Então nós temos hoje diversos cases de sucesso em projetos que envolvem o mapeamento, a otimização de processos, a eliminação de retrabalho e desperdícios, além da automação dos workflows. E essa experiência ela envolve organizações dos mais diversos segmentos. Então são clientes do segmento de educação, são órgãos de governo, indústrias farmacêuticas, hospitais. Temos também organizações ligadas ao setor de alimentos, ao setor automotivo, de agronegócio, enfim. São vários setores em que a empresa atua. Entrando aqui no tema do dia, vamos falar um pouco sobre o cenário atual de mercado e qual a relação com os processos. Então, o primeiro ponto que é importante destacar e ter em mente é que hoje o mundo muda numa velocidade muito alta. Nós vivenciamos transformações o tempo todo. No passado, as empresas passavam por grandes mudanças, mas elas demoravam muito tempo, às vezes anos ou décadas, para serem consolidadas. E hoje, se a gente olhar num período de tempo de 1 ano, as mudanças são muito grandes. Se a gente olhar pelo retrovisor, muitas das coisas que nós fazíamos há 1 ano atrás, elas são feitas hoje de uma maneira diferente. Todos os dias surgem novas empresas no mercado, surgem novas tecnologias e as empresas se tornam mais complexas. Então, diante disso tudo, o grande desafio é aprender a conviver com esse cenário de mudanças que são constantes e se adaptar a esse novo modelo. E aí eu trago uma pergunta. Como é que as empresas vão conseguir se adaptar e acompanhar todo esse dinamismo do mercado, sendo movidas por processos manuais, por processos muitas vezes baseados em papel? As empresas elas precisam elevar a sua maturidade. Os processos automatizados ajudam a percorrer esse caminho e a aumentar a performance dos negócios. Então é nesse sentido que a automação de processos é imprescindível.
Ela permite com que as pessoas deixem de se envolver em atividades repetitivas e possam se concentrar em atividades de maior valor agregado. E o resultado é que isso eleva a produtividade das empresas e ajuda elas a se tornarem empresas, organizações mais competitivas. No dia a dia, nós falamos de processos, nós estamos envolvidos em processos, mas o que efetivamente caracteriza um processo de negócio? Eu vou expor aqui um conceito para que todos tenham o mesmo entendimento, ok? Então, o processo de negócio nada mais é do que um conjunto de atividades ou tarefas que são estruturadas, relacionadas e que no final geram um resultado. Esse resultado pode ser um produto ou pode ser um serviço. Então, de forma resumida, esse é o conceito de processo. Eu vou trazer aqui 2 exemplos para ilustrar um pouquinho melhor. Então, imagine vocês uma empresa onde existe um processo de pedido de compra. As pessoas dos diversos departamentos, tais como RH, marketing, logística, elas utilizam esse processo para solicitar a compra de materiais que são necessários para realizar o seu trabalho no dia a dia. Então, a entrada desse processo geralmente é um formulário, pode ser um e-mail também, onde os colaboradores fazem a solicitação. Então, eles preenchem as informações, descrevendo o tipo de material que eles precisam, a quantidade, e posteriormente essas informações são encaminhadas para o gestor imediato fazer a aprovação, e isso posteriormente chega até a área de compras que vai providenciar o material. Um outro exemplo, imagine uma instituição financeira, uma instituição bancária que recebe um cliente, um correntista, solicitando crédito para a compra de um imóvel, de um veículo. Então o processo ele funciona de forma semelhante. Ele inicia com o preenchimento de uma solicitação. Essa solicitação ela passa por uma etapa de análise de riscos, onde é feita aí a avaliação do perfil do cliente, e posteriormente, digamos que ela é encaminhada para um gerente, para que ele faça a avaliação e tome a decisão final. Então esse correntista, esse cliente, ele vai ter a sua solicitação de crédito aprovada ou não. Agora imagine o que acontece nessas empresas quando os processos ocorrem de forma manual. Então quais são as dificuldades que surgem no dia a dia quando os processos ocorrem dessa forma? São vários os obstáculos que podem surgir, mas aqui nós apresentamos aqueles que nós entendemos que são mais críticos. Então, uma das primeiras dificuldades é a falta de visibilidade. Os gestores do processo eles não conseguem ter uma visão de quantas solicitações de compra ou de quantas solicitações de crédito estão em andamento. É difícil saber onde cada processo está parado, não se consegue identificar quem são os responsáveis, é difícil de controlar os prazos. E pegando essa questão do prazo, isso tudo ainda se torna mais crítico quando existem indicadores atrelados a eles. Como as estatísticas precisam ser levantadas de forma manual, como garantir que as informações são confiáveis? Outra das dificuldades diz respeito à comunicação entre os diferentes departamentos envolvidos. Então também, como garantir que um documento, por exemplo, que saiu de um departamento A, realmente chegou até um departamento B? O departamento A diz que entregou o documento, o departamento B diz que não recebeu, e aí começa aquele cabo de guerra. Então existe um risco de extravio de documentos, de perda de informações que é muito grande. E assim o transtorno vai aumentando. Então, como o documento foi extraviado e não se tem controle, um acompanhamento sobre o processo, quem fez a solicitação de compra lá atrás, lá no início, vai precisar efetuar essa solicitação novamente. Então isso tudo gera retrabalho e deixa o processo mais lento. A pessoa que fez a solicitação, então, provavelmente ela vai precisar encaminhar um e-mail, fazer uma chamada telefônica para saber qual que é o status do processo, se a compra já foi realizada, qual que é a previsão de entrega do material. E essas atividades que não estão diretamente ligadas, né, ao processo, é uma atividade que ela precisa ser feita por conta do desvio que ocorreu, elas não agregam valor ao trabalho, então elas acabam comprometendo toda a produtividade. E muitas vezes, para que se tenha algum tipo de controle sobre esses processos que ocorrem de forma manual, para acompanhar os prazos, as responsabilidades, enfim, uma ferramenta de controle que é muito utilizada é a planilha. Até um certo ponto, as planilhas elas ajudam, só que o problema é que todas as informações precisam ser apuradas de forma manual. Então as planilhas elas precisam ser alimentadas também de forma manual. Isso resulta num controle que é frágil. Às vezes a pessoa pode esquecer de atualizar as informações, e as planilhas também elas são abertas, então elas aceitam qualquer tipo de informação. Elas muitas vezes não conseguem validar se aquela informação é correta ou não.
E por fim, a falta de informações confiáveis também dificulta a tomada de decisão aí por parte dos gestores. Então, como é que um gestor, um líder, vai decidir seguir pelo caminho A ou seguir pelo caminho B, se faltam insumos, se ele não tem informações suficientes para fundamentar a sua decisão? Então, são algumas das dificuldades aí que ocorrem nos cenários em que os processos eles não ocorrem, não tramitam de forma eletrônica, ok? Seguindo com a apresentação, a gente vai falar um pouquinho então sobre o que significa automatizar um processo de negócio. Essa definição basicamente consiste em transformar as etapas que eram realizadas aí basicamente de maneira manual em procedimentos apoiados por tecnologia para que eles se tornem mais eficientes, promovam a transparência e simplifiquem a execução de tarefas repetitivas. É importante destacar também que a automação ela não visa substituir a atividade humana, mas ela visa otimizar os recursos e facilitar o trabalho para os profissionais de uma maneira geral. Então, trazendo aqui mais um exemplo, imagine uma empresa com dezenas de departamentos ou unidades de negócio distintas, onde cada uma delas diariamente gera solicitações, por exemplo, de contratação de novos colaboradores para o RH. Então, como garantir que os colaboradores serão contratados no prazo solicitado? Como garantir que no dia que os colaboradores começam na empresa, eles terão um espaço já preparado, com os recursos disponíveis lá para que eles possam executar as suas atividades? E quando eu falo em recursos, pode ser um computador, um telefone, uma escrivania, enfim, um local para que ele possa trabalhar. Então imagine gerenciar toda essa demanda de forma manual, sem uma ferramenta automatizada para gerenciar, para fazer esse controle. Então é praticamente impossível garantir o atendimento aos prazos, aos objetivos desse processo, sem que ocorra algum problema no meio do caminho. Então com o workflow automatizado, isso tudo fica mais simples. Os gestores eles terão um ponto único de partida, onde eles poderão disparar essa solicitação de contratação, e essa solicitação ela vai tramitar entre as diferentes áreas que precisam se envolver na contratação. Então o RH, por exemplo, a área de TI, para que a área de TI providencie a compra ou a instalação de equipamentos, os acessos, a liberação de acessos, criação de usuário, a área de treinamento também, para que o colaborador já receba os treinamentos que ele precisa para conhecer as políticas da empresa, né? E assim por diante. Então, com os responsáveis já definidos em cada etapa, fica mais fácil também de acompanhar esse processo. Então, se o gerente precisar acompanhar, saber a que ponto que está a solicitação, ele consegue ter esse acompanhamento de uma forma mais simples. Ele consegue saber onde é que o processo está parado nesse momento. Os gestores também conseguem identificar quantas solicitações estão sendo atendidas, como é que está a questão do prazo. Então, a automação ela facilita todos esses aspectos. E, além disso, ela permite promover a escala, ou seja, trabalhar em paralelo com várias instâncias de um processo. Isso reduz de forma drástica os desvios, as inconsistências e as perdas de informação. Então, uma vez que eu tenho um fluxo padronizado, todos os envolvidos vão seguir esse fluxo e assim a gente consegue evitar aí os desvios e essas inconsistências. Então, quando a gente fala em automatizar um processo, geralmente a iniciativa ela tem duas origens. Então, pode ser parte de uma estratégia corporativa, né, que quando envolve a melhoria de processos, e a automação é uma das etapas do projeto, ou pode ser uma situação pontual. Então, imagine que foi identificado algum problema, um processo aí com um histórico de erros, e a automação desse fluxo, desse workflow, foi entendida como a melhor solução, a solução mais adequada para evitar os desvios. Independentemente da iniciativa, então o que estimula as empresas a buscarem pela automação de um processo de negócio? Então, uma das razões pode ser a busca pela redução de erros, né, como eu comentei, em processos e atividades que são repetitivas. Então, se a empresa identifica um processo com histórico de erros, que gera retrabalho e que compromete os resultados, é um bom motivo para se pensar na automação como uma forma de promover a melhoria desse processo. Uma outra razão pode ser a necessidade de padronização das boas práticas. Isso é importante quando existe um processo onde várias pessoas estão envolvidas e cada um procede de maneira diferente no momento de realizar a sua atividade. Então, através da automação, é possível padronizar essas técnicas que foram identificadas como as melhores para a realização daquela atividade, daquela tarefa. A automação ela também consegue promover a transparência do processo.
Então, dessa forma, as lideranças, os gestores conseguem acompanhar o andamento das atividades e as ferramentas que estão disponíveis hoje, elas permitem com que isso seja feito de uma forma bem simples, bem rápida. Então, é possível identificar onde determinada instância está parada, quanto tempo que ela levou para ser executada e assim por diante. Um outro motivador também pode ser a necessidade de garantir a consistência das informações que tramitam junto ao processo. Então, voltando àquele exemplo que envolve a solicitação de crédito, através da automação, a gente consegue garantir que o processo ele não avance para uma etapa seguinte, caso alguma informação esteja faltando. Então, por exemplo, o processo ele não vai chegar lá no momento de tomada de decisão, na hora de aprovar se o correntista vai receber o crédito ou não, sem que a análise de risco tenha sido realizada. Senão o processo teria que voltar e assim ele leva mais tempo, consome mais recursos, consequentemente ele vai custar mais caro. E por fim, uma busca por maior produtividade e eficiência operacional também podem ter na automação a resposta. Muitos provavelmente dos que nos acompanham nessa apresentação conhecem ou até mesmo são clientes dessas empresas de transporte via aplicativo. Então, para que se tornem parceiros, os motoristas eles precisam se cadastrar e eles precisam enviar para as empresas as cópias dos documentos pessoais, documentos do veículo, entre outros. Então, imagine quão difícil seria para essas empresas e quão desgastante seria se a empresa recebesse essa documentação toda de forma física. Então, com todas as informações e com toda essa interação com os motoristas parceiros ocorrendo de forma eletrônica, as empresas elas conseguem elevar de forma significativa a sua produtividade e a sua eficiência. Ok? Bom, pessoal, o foco dessa apresentação é a automação de processos. No entanto, nem sempre ela se aplica, ou nem sempre essa é a melhor opção para a solução de todos os problemas. Então, a gente destaca aqui nesse slide algumas situações em que a automação de processos não é recomendada. Então, começando por processos que são muito simples, eles geralmente não são bons candidatos de serem automatizados. Então, imagine um workflow que é composto basicamente por duas etapas, uma etapa de solicitação e uma etapa de aprovação. Então, todo o esforço que você vai ter, que a sua equipe vai ter para automatizar o processo, não vale a pena muitas vezes, né? Então, geralmente, é difícil de demonstrar para os gestores que houve ganhos significativos, que os resultados realmente melhoraram num processo com essas características. E a grande questão é que isso muitas vezes pode acabar inviabilizando outros projetos semelhantes no futuro. Então, se você pensar em automatizar um outro processo, talvez um processo de maior valor agregado, um processo mais extenso, o gestor vai lembrar, não, a gente já trabalhou numa iniciativa semelhante no passado, a gente não viu ganho, não viu melhorias significativas, não tem por que pensar novamente nessa possibilidade. Tá? Processos que são executados de forma esporádica, então algum tipo de solicitação que é executado uma vez por ano, por exemplo. Então, geralmente esse não é um tipo de processo que gera dor de cabeça para a empresa e também não é um bom candidato para ser automatizado. Tá? Existem também situações em que os custos para automação do processo eles excedem os benefícios. Então é preciso avaliar bem os processos, porque nesses casos o retorno sobre o investimento é muito baixo e também acaba inviabilizando a iniciativa de automação. Assim como acontece com qualquer processo importante para o negócio, a automatização ela precisa ter os responsáveis definidos para garantir o sucesso de uma iniciativa de automação. Então, por isso que é fundamental o apoio dos gestores. Eles precisam se envolver, eles precisam acompanhar os processos, monitorar monitorar o andamento das atividades, tomar ações quando necessário, para garantir aí o bom andamento dos workflows. Então, se um processo não tem um dono, não tem uma pessoa responsável, as chances de problema aí são muito grandes. Tá? Outra situação aí que não é bacana de automatizar o processo é quando a automação ela acaba criando barreiras para os clientes. Precisa ser avaliado com cuidado para ver até que ponto que a automação pode ser implementada, até que ponto que ela é benéfica. Trago mais um exemplo aqui para vocês. Talvez alguém de vocês também que nos acompanha já teve alguma experiência nesse sentido, que são algumas empresas que elas oferecem atendimento, né, para pós-venda, enfim, atendimento para os seus clientes via telefone. E o que acontece? Existem algumas empresas que elas disponibilizam lá um número, muitas vezes um telefone 0800, e existe uma ferramenta automatizada que faz o atendimento dessa chamada. Em alguns casos elas
pedem, para falar com o departamento X, pressione 1, departamento Y, pressione 2. Porém, tem algumas outras ferramentas que elas solicitam que o cliente diga o que ele procura. Então, preciso falar com o departamento de vendas, preciso falar com o departamento de marketing. Só que o que acontece? Nem sempre essa ferramenta automatizada ela consegue interpretar o que o cliente solicitou. E aí muitas vezes ela acaba direcionando o atendimento de maneira incorreta. Então o cliente pode ter procurado a empresa para solicitar um serviço de reparo de algum produto, para acionar uma garantia, mas ele acaba sendo transferido para um departamento de vendas de novos produtos, por exemplo. Então isso, em vez de facilitar, ele acaba frustrando o cliente, né? E fazendo com que a experiência dele seja muito negativa. Ao selecionar os processos, então, quais características ou que tipos de processos seriam interessantes para as iniciativas de automação? Por mais que a automatização seja robusta e garanta a funcionalidade de processos mais complexos, quando se começa uma iniciativa, uma transição, partindo dos processos mais difíceis, todo o projeto ele acaba se tornando mais complexo, mais complicado. Então, a primeira dica é que se inicie a automação por processos mais simples. É importante buscar por processos de rotina que sejam caracterizados por atividades repetitivas. Imagine uma empresa que recebe pedidos de venda dos representantes. Então, cada pedido inicia com o cadastro dos itens, a informação de códigos, de quantidades, passando por alçadas de validação, até chegar à etapa de faturamento. Ao invés de receber os dados dos representantes por e-mail, o processo poderia ser automatizado. Não é um processo que é complexo, né? Geralmente ele é um processo que não é muito extenso também, mas ao mesmo tempo é um processo que precisa ser confiável. A empresa também pode avaliar processos com grande incidência de erros. Por exemplo, quando envolve o cadastro de produtos no ERP. Geralmente esse workflow ele percorre diversas áreas, como engenharia, como qualidade, para que o produto novo receba um código, receba uma descrição, receba lá a classificação de tributação, enfim. Então todos esses detalhes eles são importantes, pois se no pedido de compra a unidade de medida é uma e no ERP ele está cadastrado com outra, já é um ponto que pode gerar algum tipo de desvio, algum tipo de problema no futuro. Tá? Processos que por natureza são lentos também são bons candidatos aí para serem automatizados. Eu trago mais um exemplo aqui no setor público, por exemplo, o processo de preparação de editais de licitação. Esse processo de elaboração ele passa por diversas áreas, são diversas pessoas envolvidas, uma realizando parecer técnico, outra realizando parecer jurídico, até que ao final o edital ele seja publicado. Todas as etapas precisam ser orquestradas para que a elaboração do edital não se perca e assim evitar no futuro situações como cancelamento do edital, para retificação, para complemento de informações. Outra situação são os processos que são críticos para a organização. Eu trago aqui mais um exemplo. Imagine uma empresa de gestão de frotas em que eventualmente os veículos eles acabam se envolvendo em alguma infração de trânsito e essas infrações acabam gerando multa. A empresa ela precisa garantir que essas multas sejam quitadas até a data de vencimento para evitar aí que o veículo seja recolhido pelos órgãos de trânsito e que isso gere outros transtornos. Existem também processos que desde o início até a sua finalização eles passam por 3, 4 sistemas distintos. Parte das informações estão num sistema, parte das informações estão em outra, e essa característica de informações espalhadas, ela novamente dificulta aí o acompanhamento do avanço do workflow, o andamento, o controle de prazos, do status do processo, e muitas vezes é possível simplificar isso. Centralizando todas as informações num único workflow, a gente consegue facilitar, simplificar o acompanhamento, a rastreabilidade do processo. E uma última possibilidade aqui, uma última situação em que um processo também seria um bom candidato a ser automatizado, é que alguns processos, eles até não ocorrem de forma manual, eles já estão implementados dentro de um ERP, mas eles não permitem alterações. Às vezes o cliente ele precisa de um fluxo de aprovação, de algum tipo de solicitação, de material, enfim, também um pouco mais flexível, mas o ERP às vezes ele não consegue oferecer essa flexibilidade toda, então você tem um processo que é mais amarrado e que muitas vezes acaba não atendendo à real demanda do cliente. Talvez o processo sendo automatizado aqui dentro de uma plataforma de BPM também ele consiga oferecer essa flexibilidade aí que o cliente precisa. Então, para que o projeto de automação ele seja bem sucedido, também é importante estar atento a alguns pontos e seguir alguns passos.
Então a gente traz aqui algumas dicas para também garantir o sucesso. Não comece direto com automação de processos. Isso pode levar aí alguns tropeços no decorrer do processo, no decorrer do projeto. Então identifique quais os problemas o processo apresenta hoje e quais os resultados que se pretende alcançar aí com a automação do workflow. Então é interessante começar aí pelo mapeamento do processo as is, ou seja, desenhar aí o fluxo como ele ocorre hoje, para entender qual que é a sequência correta das atividades e também identificar aí os possíveis gargalos. Em seguida, o fluxo ele pode ser mapeado na condição no to be. O to be ele oferece uma visão futura do processo, onde já estarão incorporadas as melhorias para suprir aí os gargalos identificados anteriormente. É importante também que os processos sejam sempre validados pelas pessoas que se envolvem com ele no dia a dia. Isso é fundamental que seja feito a cada etapa. Então, mapeei o as is, valido. Mapeei o to be, valido. Pois, caso exista algum desvio, você validando com as pessoas envolvidas, é mais fácil de identificar, de tratar esse desvio, e assim a gente consegue evitar o desperdício de tempo e de recursos também. Como a automação também resulta em mudanças na forma como as pessoas realizam suas atividades, o fato de você envolvê-las e validar os processos com ela também facilita a aceitação da tecnologia e da nova forma de trabalho. E por fim, aí o processo, depois de validado, depois de identificadas as possibilidades de melhoria, ele pode ser automatizado na plataforma e as pessoas também podem ser capacitadas na nova ferramenta. Essa etapa é especialmente importante porque se os envolvidos não forem treinados adequadamente, a solução aí poderá não ser utilizada no seu máximo potencial. Ok? E aí, como foi dito no início da apresentação, o ambiente dos negócios ele é incerto, ele sempre muda. Então a rapidez e a agilidade com que as empresas consigam se adaptar aí às demandas do mercado é que dão a ela uma vantagem competitiva. Então hoje, quando uma empresa decide automatizar seus processos, o que ela precisa considerar? Se ela precisar contratar uma plataforma de BPM, por exemplo, para gerenciar os processos, que características ela precisa levar em conta? Por isso nós apresentamos agora a relação com os 7 ingredientes que são fundamentais para o sucesso na automação dos processos de negócio. Os processos geralmente não percorrem apenas uma área, eles dependem de informação de outros sistemas. Por isso o primeiro ingrediente que a gente destaca é a integração. A plataforma de automação ela precisa facilitar a troca de informações entre os diferentes departamentos, além de permitir a integração entre diferentes sistemas. Afinal, manter a mesma informação em locais diferentes acaba comprometendo a confiabilidade e a agilidade dos processos, podendo gerar retrabalho e problemas de comunicação. É importante considerar também ferramentas que viabilizem integração através de tecnologias como API ou Web Service. Ao integrar diferentes departamentos, acaba se promovendo também a colaboração, e esse é outro ingrediente fundamental, pois ele simplifica o compartilhamento de documentos, o acesso às informações e acelera as entregas. A colaboração impacta positivamente na produtividade e no andamento dos workflows. À medida que os processos são automatizados, eles começam a gerar uma grande quantidade de dados. Por isso, o Analytics é outro ingrediente importante. Com base nas referências históricas e de operação atuais, ele ajuda a interpretar os dados, antecipando e até mesmo prevendo resultados, que podem ser transformados em ações de otimização e de melhoria dos processos. Assim, as empresas terão uma chance muito melhor de manter a continuidade e crescimento a longo prazo, especialmente porque as informações oportunas estarão mais prontamente disponíveis para apoiar a tomada de decisão. Hoje também é praticamente impossível pensar na automatização de processos sem considerar a questão da mobilidade. Com a popularização do uso dos dispositivos móveis, a possibilidade de executar tarefas e acompanhar os processos na palma da mão, ela não é mais um luxo, hoje é uma necessidade. Os gestores podem acompanhar indicadores e tomar as ações em tempo real, de qualquer lugar, agilizando o andamento dos processos. É importante que a empresa tenha controle sobre os processos automatizados na plataforma. Isso significa que os usuários ou os analistas de negócio poderão promover alterações no fluxo, adicionando novas funcionalidades, ou levando os processos até outro departamento sem depender do fornecedor. Por isso, a liberdade é outro ingrediente importante nesse contexto. Durante a automação ou implementação de melhorias nos fluxos,
A empresa precisará definir as condições e as demais regras do processo. E para isso ainda existem muitas ferramentas de automação que dependem da implementação de código através de alguma linguagem de programação. E aí a gente entra numa questão que nem sempre os analistas de negócio eles possuem conhecimento técnico nesse nível. Então as soluções de automação que ofereçam assistentes, algum recurso visual que facilite a implementação de regras, elas permitem que mesmo pessoas com pouco conhecimento técnico possam implementar. E assim as empresas podem se adaptar às novas demandas do mercado, dos clientes, de uma maneira mais rápida e sem dependência da TI. E o último ingrediente para que a automação de um processo seja bem sucedida é que a plataforma de automação escolhida ela seja flexível. Então, à medida que a empresa cresce, os processos mudam e eles podem se tornar mais complexos. Então, o mercado conta com muitas ferramentas que não são escaláveis e que em algum momento certamente não conseguirão mais atender as demandas, forçando a busca por outro fornecedor. Por isso é preciso selecionar uma plataforma que possa evoluir junto com a organização e continuar apoiando seus departamentos à medida que crescem. Bem, pessoal, nós estamos caminhando para o final da apresentação e agora eu vou falar um pouco sobre como a Soft Expert vem ajudando então as empresas a superarem os desafios aí que envolvem a melhoria e a automação de processos. Então, além dos serviços de consultoria que eu mencionei no início da apresentação, a Soft Expert desenvolve uma ferramenta, uma plataforma de BPM, um BPMS, um sistema de gestão de processos de negócio, que auxilia na gestão de todo o ciclo de vida dos processos. Quando as empresas começam a trabalhar em alguma iniciativa voltada à gestão de processos, muitas vezes elas não conhecem todos os processos, ou até mesmo não conhecem os seus processos de negócio, elas têm apenas uma visão, uma ideia de como eles funcionam. Então a solução da Soft Expert, desde esse momento, já começa a apoiar na definição, na descoberta dos processos, no levantamento das documentações, das informações relacionadas. Então, uma vez que você tem uma visão, um entendimento de quais são os processos, ela apoia também na modelagem desses fluxos, desde o momento em que é feita a definição do mapa de cadeia de valor, ou seja, quando a organização ela é vista não como um conjunto de áreas e departamentos, mas sim como um conjunto de processos, que se interrelacionam. Então ela auxilia na definição já do mapa de cadeia de valor, até descer para o nível dos processos de negócio efetivamente, onde a gente tem as atividades, as decisões, os papéis, que podem ser departamentos, podem ser pessoas envolvidas. E a ferramenta ela atua bem forte também, além da automação, na questão de documentação, auxiliando na definição de todas as informações, como, por exemplo, as entradas, as saídas, quais são os indicadores relacionados aos processos, quais são os riscos inerentes a cada etapa. Então, todo esse controle, a ferramenta ajuda as empresas a implementarem. Ela também trabalha com a questão da simulação de processos. Então esse é um ponto bastante importante enquanto se está mapeando, antes de se automatizar o processo, porque ele ajuda você também a identificar os gargalos. Então às vezes o processo ele é um pouco extenso, existem várias etapas, várias decisões, vários papéis envolvidos e muitas vezes não é tão claro de se identificar aí etapas em que exista um gargalo. Então através da simulação é possível executar instâncias, criar diferentes cenários que ajudam a identificar onde o processo está parado, onde que ele está dando dor de cabeça e a partir daí a empresa então ela pode definir ações para melhorar, para otimizar esse fluxo também. À medida que os processos então eles estão mapeados, já implementados, com as melhorias dentro da ferramenta, ela também auxilia na distribuição, então todas as pessoas envolvidas podem ter acesso a esses fluxos, elas são notificadas por e-mail, através de tarefas dentro do sistema, e elas podem ter acesso, podem consultar o processo para entender como que ele funciona, podem acompanhar as documentações, ter acesso às documentações normativas que estão relacionadas aos processos, aos indicadores e assim por diante. À medida que os processos são automatizados, a ferramenta ela conta também com recursos para modelagem de formulários eletrônicos. Então aquele formulário que tramitava em papel antigamente, ele é desenhado, ele é modelado dentro da ferramenta e ele passa a tramitar de forma eletrônica. Então existe uma série de componentes que ajudam na estruturação, na modelagem desse formulário. Podem ser implementadas diversas regras para validação de informações, enfim. E a ferramenta também permite com que esse formulário seja executado através dos dispositivos móveis, pegando aquela questão
que nós comentamos da mobilidade, a ferramenta hoje ela é totalmente compatível, então ela permite com que os usuários, os gestores, abram solicitações, façam aprovações diretamente através de dispositivos móveis, como um smartphone, um tablet, por exemplo. Tá? A ferramenta ela é compatível. E à medida que os processos estão em andamento, ela oferece diversos recursos para monitoramento desses processos. Então ele traz toda a visibilidade, a gestão visual desses fluxos que estão em andamento, onde é possível acompanhar o prazo das atividades, se elas estão em dia, se elas estão em atrasos, os departamentos, onde que elas estão paradas, quantas instâncias foram abertas de determinado processo, se alguma etapa venceu, também a partir daqui você pode já tomar algum tipo de ação. E é legal que a ferramenta ela disponibiliza portais também, então para facilitar todo esse acompanhamento. Então uma vez que você logou na ferramenta, você já cai dentro desse portal com um único clique e pode fazer todo o acompanhamento por aqui do processo. Então cada área, cada gestor que tem sob sua responsabilidade de determinado processo, pode criar esses painéis, publicando aqui as informações que são de interesse, né? Talvez um gestor tenha a necessidade de monitorar a quantidade de instâncias que estão em andamento, outro precisa acompanhar de forma mais precisa a questão dos prazos. Então, cada gestor tem flexibilidade para montar esse painel de acordo com as suas necessidades. E à medida que os processos começam a tramitar, então, através da ferramenta, a ferramenta também disponibiliza um recurso de Analytics, uma ferramenta de Analytics, onde você consegue estratificar esses dados para entender o que está acontecendo, onde que o processo eventualmente está levando mais tempo, se existe algum papel, algum responsável que está levando mais tempo para executar determinada atividade. Enfim, ele ajuda a entender melhor esse contexto e também identificar aí eventuais necessidades de melhoria, de otimização, por conta desses processos que já estão em andamento, ou desse histórico de processos que já foram executados. Então, a partir dessas informações, a ferramenta auxilia na implementação das otimizações dos fluxos, através do controle de versionamento dos processos. Então, ela guarda todo esse histórico dos fluxos, das versões anteriores do processo e permite com que se implementem melhorias. Se alguma etapa foi identificada que ela é uma etapa que não está agregando valor, que ela pode ser suprimida, então você consegue implementar essa melhoria dentro do fluxo de processo. Ok? Bem, pessoal, assim chegamos ao final deste webinar. Espero que nesse breve tempo eu tenha conseguido destacar para vocês os principais pontos que devem ser considerados quando se pensa na melhoria e na automatização de processos de negócio. Então, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram conhecer melhor as soluções da SoftExpert para a gestão de processos, podem entrar em contato conosco. Muito obrigado a todos pela atenção. Em nome da SoftExpert, agradeço a presença de todos que participaram desse evento. Se você ficou com dúvidas a respeito do tema e gostaria de entrar em contato com o Marcelo, pode contatá-lo através do e-mail vendas@softexpert.com. Para assistir a outros webinars, acesse o nosso site www.softexpert.com.br. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.